Oi, gente. Sim, sou eu de novo fazendo um programa meu só, aqui do Papo DR. O Guilherme chegou ontem, sei lá, meia-noite em Oklahoma. Aqui era, sei lá, 2 horas da manhã. E ele tá 24 horas viajando, então ele, ele nem acordou lá ainda. São 11 horas da manhã. Então, assim, vamos ter paciência, tá bom? Deixa eu abrir aqui a abertura do nosso programa. Bom dia, está começando o Papo DR, o seu podcast de esportes, apresentado por Gabriela Neves e Guilherme Giovanni. Para a alegria dos haters, sou eu novamente, de novo, falando aqui sobre o que? Esporte feminino. Olha só que legal, né? Porque assim, não tá rolando as finais da NBA, vão acontecer agora, primeiro jogo, dia 5. Então, até quinta-feira, a gente vai ter que achar assunto. O único assunto quente, nem WNBA rolou ontem, hoje acontecem 3 jogos. Então, só amanhã eu vou poder falar de WNBA. Então, o que tá rolando? Roland Garros. O que eu posso falar pra vocês? A gente vai abraçar os outros esportes, tá? Mas aí, eu tava aqui, juro por Deus, eu tava caçando assunto. Assisti o podcast, não consegui assistir inteiro, porque a Manu acordou, o Mind the Gap com o Luka Doncic. Aí assisti um outro que o Steve Nash e o LeBron falaram sobre os playoffs, que eu achei interessante, uma questão do LeBron falar que eles deveriam se organizar um pouco melhor para eles, como a NBA em geral, tá? E aí o LeBron tá numa fase que ele pode falar o que ele quiser mesmo, assim, porque ele já conquistou tudo isso, deve ser a última temporada dele, então, assim, enquanto ele joga, ele tem o poder de ficar falando. Isso é uma coisa que o Guilherme e o meu pai já tinham falado. Quando você está jogando, você está lá, você tem o poder da sua fala enquanto atleta, porque você está no jogo. É isso, como a gente sempre fala aqui. Claro que GM é muito importante, ver vídeo Oklahoma, vídeo a própria Indiana, o técnico, né, vídeo Knicks, ó a dificuldade que é, mas assim, o esporte só funciona porque tem atletas dentro da quadra, que também não são únicos, exclusivos. Vem uma galera atrás que dá esse suporte. Então, deixa o LeBron falar o que quer. E aí, ele estava falando um negócio sobre a intensidade do jogo, como mudou, né, da fase regular para os playoffs, e como isso, tipo, eles deveriam ter feito essa transição um pouco melhor, porque a intensidade é muito grande, fato, tá? Para 82 jogos. Aí ele falou, ó, podia ter uns 10, 12 jogos a menos, que já ia ajudar, e começar a deixar mais contato a partir, sei lá, ele não falou mesmo, mas do final para os playoffs, entendeu? Então vamos falar março, sei lá, para as pessoas começarem fisicamente a se respaldarem, né? Eu fiz a brincadeira do Brunson, que ele que ele sofreu uma lesão e ficou 15 dias, né? E aí, nossa, foi muito esperto, ele descansou, mas assim, claro que a gente não tem como comprovar nada, mas assim, foi muito bom isso para ele, porque ele descansou e foram os 15 dias dos 15 jogos que o LeBron tava falando, entendeu? Então ele chegou inteiro. E aí, gente, vocês podem falar o que vocês quiserem. Se não fosse o Brunson, tem também, óbvio, Oh my God! O Carlos Antônio, o Anunoby, enfim, o Josh... né? Não é tênis, tá? A gente sabe que é coletivo. Mas se não fosse a intensidade do Jalen Brunson, eu não sei se o Knicks ia chegar aonde chegou, né? Então, achei bem interessante o que ele falou. Ele tá falando que a juizada tá deixando o contato muito maior. Então, assim, antigamente o que você podia se proteger, agora você não consegue. Tem muita gente chegando, e a gente viu isso durante a temporada, durante os playoffs, muito... O leque da minha filha. Muito jogador chegando com 3, 4 faltas já no terceiro quarto, às vezes no segundo quarto, né? Então, assim, e aí é difícil, assim. Por exemplo, teve um jogo, eu não lembro qual que era, óbvio que a minha memória é ruim, mas era Indiana e Knicks, e o Brunson tava com 4 faltas no começo do terceiro quarto. Aí a gente falou,
Mano, eles vão atacar muito o Brunson agora. Porque, filho, entendeu? Mais 2 faltinhas, você tá pendurado, tá ligado? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, a cara do jogo tá diferente. Quem assiste toda a temporada, da temporada regular, é um outro tipo de jogo. A gente fala aqui que sempre foi isso, tá? Nossa, tem outra coisa que eu quero falar também. Peraí, deixa eu lembrar aqui. Peraí. Ah, gente, estamos fazendo tudo ao vivo aqui. Warriors, né? Por quê? Tava, né? Aí veio esse corte, aí tem o corte do Luka. A gente vai fofocar, tá? Peraí que a gente vai fofocar hoje. Fofoquinhas do basquete. Vai ser isso hoje, tá bom? Segura na minha mão. Aí, então passou esse corte da intensidade. Eu concordo com o LeBron James, que eu acho que tinha que ter menos jogos. O Guilherme tem toda a questão porque senão é uma questão matemática de quantidade de jogo por salário, o dinheiro que está entrando, nananana. Mas eu acho que tinha que ter... se deixar a intensidade um pouquinho melhor durante a temporada regular para não chegar as pessoas quebradas, literalmente. Isso que a gente... Não, mentira, a gente teve lesão sim, estou esquecendo das lesões que a gente teve. Mas, enfim, então achei bem interessante esse corte. Eu falei, nossa, ousado, hein, do LeBron. Vou falar isso num podcast, tipo, com um vinhozinho de boa, falando uns trem aí. Mas, beleza. E aí, vem um corte de um cara que usou o Warriors... Eu tô de repertório. São 2 vídeos. Um que eu postei nas minhas redes sociais, que o cara que fala sobre arte e o porquê as artes, e o que as artes em Nova York e as finais da NBA têm a ver, tá? Eu já vou falar sobre isso. Mas o cara tava comparando, falando sobre o Warriors. Eu não sei se é verdade essa história, tá? Porque, tipo, o Steve Kerr... O Kerr, ele é mais... sei lá. Mas ele estava tentando achar uma solução para pontuar mais. Isso que o cara falou. E aí ele entendeu que, como a gente tem 24 segundos, até o Warrior chegar, né, com a dinastia, se usavam os 24 segundos para construir, que é o que a gente que são os finalistas hoje, né? Que eles constroem um arremesso, né? Isso... Você pode arremessar com 12 segundos, se o arremesso for bom, ou você pode arremessar faltando 2 ou 3 segundos para acabar a posse de bola. O Warriors descobriu que quanto mais rápido eles pontuassem, mais chances eles tinham de fazer mais pontos, né? Então, assim, na linha de 3. Então, eu consigo arremessar rápido se eu chego da linha de 3, e, tipo, eu não tenho que entrar no garrafão para isso acontecer. E aí, o que acontece? Aí eu tenho, foi o que ele utilizou, até as pessoas começarem a acompanhar o nosso estilo de jogo, a gente já está numa vantagem de 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Que é mais ou menos o que aconteceu. Quando chegou o Warriors com o Curry, com aquele tipo de eficiência de bola de 3, mudou a forma de se jogar basquete. Agora está meio que voltando aos anos 80, 90, com os pivôs, o jogo de pivô. Quem escuta aqui o DR sabe o que a gente está falando, tá bom? Tem 1000 programas já falando sobre isso. Mas aí ele tá falando como é... Só que isso, o que aconteceu? Antes, os placares estavam abaixo de 100 pontos. Se você olhasse o gráfico das bolinhas de arremesso, a maioria era dentro da linha de 3 pontos, né? Então, né, tá aqui a linha, eu tô fazendo a linha aqui com a minha colher de pau. Dentro e o garrafão. Tudo era ali feito o passe. E aí o passe atrás começou depois dessa mudança. O que aconteceu foi, o entretenimento não acontece mais. Consequência, tem muito ponto, tem pouca defesa, não tem rivalidade. Aí que acontece, começaram a falar da audiência, não sei o quê, e ele usou esse exemplo como modo de negócio, modelo de negócio, que as inovações sempre chegam e às vezes é sempre alguém que não está lá no sistema, que entende como funciona, sempre chega alguém novo, ou sei lá, alguém de fora com uma ideia genial, e aí em 2, 3 anos meio que acaba com todo o sistema e aí a longo prazo isso é ruim para o mercado. Tá bom? Ele fez esse comparativo. De forma muito mais eficiente do que eu tô falando aqui. Mas eu achei interessante esse olhar também no estilo de jogo. Não é fácil
replicar isso, tá? Parece que a gente tá falando aqui como se fosse a coisa mais simples do mundo. É só arremessar de 3, tá? As pessoas tentam, mas até hoje o Golden State Warriors é um exímio, como é que fala? Fazedor de bolas de 3 e naquele estilo de jogo. Não é só isso também, como a gente viu, tá? Mas achei muito interessante. Se vocês concordam com esse pensamento, coloca aqui pra mim, pra gente debater mais. Com muito carinho, hein? Não começa aqui a meter o louco, ficar falando impropérios pra mim, tá? Então tá bom, obrigada. E o outro, que é sobre a final, né? Então, assim, a final da NBA são times que construíram o time via draft, via trocas. Isso leva tempo. Tem que ter paciência. São equipes novas. E é a primeira vez, não sei em quantos anos, que os 2 primeiros times não superaram o cap, não estão pagando a luxury tax, que é quando você passa do cap e você paga uma taxa para a NBA. Os 2 times estão abaixo disso. Diz muito sobre o estilo de jogo, como é pensado agora as equipes e o que tem a ver com esse vídeo. Ele estava falando exatamente isso. Agora eles estão... Não é mais... Claro que foi só este ano. Porque o time do Boston também foi construído. Tem uma superestrela, mas também foi construído por draft e escolhas. Eu quero só que vocês tenham isso em mente, do que ele falou. Os grandes times de superestrelas, de grandes investimentos, de eu vou montar esse time com os melhores jogadores, vou pegar os 5 melhores jogadores, vou tentar juntar uma dupla genial junta, não sei o quê, para ganhar. Meio que foi morrendo isso e foi se dando lugar a times do coletivo. Ou seja, não que o Shea não seja uma superestrela, mas assim, no todo mundo colabora de uma forma igualitária, tá? Claro que você vai ter o Shea, claro que você vai ter o Haliburton, mas assim, você consegue nomear outras peças desse quebra-cabeça. A mesma coisa está acontecendo com as galerias de arte de Nova York, que eu achei muito sensacional. Porque antigamente as galerias se juntavam para conseguir muitas obras de arte de pessoas muito famosas. Ele deu o exemplo do Picasso, tinha uma galeria lá. Sei lá, Nova York tem várias galerias de arte e é um mercado bem conhecido, que eu não faço a mínima ideia, mas eles são... E aí, assim, eles colocam essas grandes obras, cobram caríssimo para você ter acesso, e aí, assim, vai minando os pequenos estúdios de arte, porque não tem como concorrer com isso, entendeu? E aí começou a morrer tudo, porque ninguém estava indo também, tá? E aí, o que aconteceu? Agora tá voltando esses pequenos estúdios com esses artistas que não fazem arte que nem... produção loucona, entendeu? O cara fica 4, 5 anos fazendo até uma exposição e a outra. E aí tá rolando várias exposições que ele deu o nome dos artistas. E, gente, vai lá no meu vídeo ver. Que tá uma loucura. Um cara colocou numa exposição fora de Nova York, ou do grande centro ali, que são os estúdios, tá lotando, porque todo mundo quer ir ver esse cara que ficou 4 anos, sabe, pensando nas escolhas da sei lá o quê, da tinta, do quê, a linguagem, o que ele tá querendo falar, não sei o que. Entendeu? E tá mudando a cara, tá mudando tudo, tá mudando todo o mercado, todo o sistema. E é meio que está acontecendo nessa... Não sei, o ano que vem... pode o Lakers ir para a final. E a gente... Mas, assim, hoje, os 2 melhores times jogando coletivamente estão na final. O melhor basquete jogado está na final da NBA. E aí as pessoas podem reclamar de... o mercado é pequeno. Não sei o quê, não vai dar view. Mas, assim, como jogo... Como amante de basquete, como entretenimento, claro que a gente está falando isso dia 3 de junho e nem começou. Mas, assim, é o que a gente gosta de ver. E como eles jogaram muito bem. O Oklahoma, desde o começo da temporada, né? Melhor campanha da NBA. Mas o Indiana vem nesse esquema de jogo, vide o que eu falei ontem do Obama, falando sobre o Indiana, que ele gosta muito de assistir. Nossa, rendi, hein? Eu tinha até entrado no chat GPT. Juro por Deus. Eu lembro que eu escrevi aqui.
Por favor, me faça... Ai, meu Deus. Me faça um roteiro... Cadê? Me dê temas para debate em um podcast de basquete falando sobre a final da NBA entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder. E aí eu vou dizer, a gente já faz isso. Entendeu? Eu fico muito feliz, que eu falo, caramba, a gente faz exatamente isso. Mas aqui, que bonitinho. Ele separou por minutagem e blocos, entendeu? E aí eu falei, a gente já fez isso, não vai poder usar. Olha que legal, que bacana. Né? Temos a abertura... Ele deu até sugestão de fala. Eu vou ler aqui para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nome do podcast, Papo DR. E hoje o assunto é quente. As finais da NBA com dois times que ninguém esperava. Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder estão fazendo história para falar sobre essa série incrível, os destaques, os ajustes e, claro, quem pode sair campeão. Vinheta! Breve resumo de como os dois times chegaram, informar o placar da atual série caso já esteja em andamento e apresentar os convidados. Olha meus convidados aqui, ó. Eu e eu. Tá? Se Deus quiser, a gente vai falar mais sobre essa série amanhã e depois com os insights do grande Guilherme Giovannoni. Agora eu vou pedir a licença para vocês. Se você já não quer ouvir sobre mulher falando de esporte, já pode parar aqui o episódio, tá tudo certo. Nem me interessa essa audiência. Mas tá rolando uma treta gigantesca no rolo. E eu gosto quando o circo pega fogo. Eu gosto. Porque assim, o que as pessoas... Isso eu aprendi com a Jujute. O que o opressor ou a pessoa que pratica o abuso... Qualquer coisa, tá? Eu não tô falando... eu tô falando sim que tá sendo abusivo, como eles estão tratando o tênis feminino, tô sim. O que essas pessoas, esse tipo de atitude mais quer é que quem tá sofrendo isso fique quieta. Ou que eles tenham certeza, muito certeza, de que ninguém vai falar nada, entendeu? Porque assim, se eles tivessem o mínimo de noção e medinho das consequências que eles podiam ter, eles não nem chegariam a fazer. Tá ligado? Mas é porque tem certeza que... vai reclamar uma mulher ali, ó, mal amada, vai ficar reclamando aqui. A outra aqui também mal amada, que tá lá, que dorme de calça jeans, não é? Que fala, não sei o que, tá reclamando. Ai, que chato. Ai, mas você já reclamou, Gabriela. Mas você já falou isso, já tem 3 episódios. Ai, sabe, vira a página. O que mais a galera quer é que a gente vire a página. Por quê? Porque é chato. É chato a gente ficar apontando as coisas, entendeu? É chato a gente ter que falar, oi, tá errado isso, entendeu? Só que se a gente não faz, nada acontece, entendeu? O que mais a galera quer é, tipo, o sistema quer muito que tudo fique... E não é só esse sistema que eu tô falando. Todos os outros sistemas, tá? Até com os homens. Todo o sistema quer que você continue fazendo o personagem, o papel que você tem que fazer nessa peça. Sabe assim, não vou me exigir muito, por favor. E aí, o que tá acontecendo? Oi, gente, não tem jogo em prime time. Já falamos sobre isso, não dão oportunidade, beleza. Só que agora tá rolando uma coisa muito engraçada, porque a diretora do torneio, que é, eu quero morrer, que é a Amélie Mauresmo, uma baita tenista francesa, que foi técnica do Andy Murray por 2 anos. E o tanto de impropérios que essa mulher escutou por ser técnica de um homem tenista, eu vi, foi um absurdo. Do tipo, como que ela vai falar qualquer coisa pro Andy Murray? Primeiro, já colocando ela num lugar muito inferior ao Andy Murray. Sendo que o Andy Murray falou, não, eu quero ela, porque essa mulher vai transformar meu jogo. Como que uma mulher vai saber de tênis masculino? Você entendeu? Como que ela vai ser capacitada para isso? Foram 2 anos do puro suco, do terror. Então, essa mulher tá lá como diretora desse torneio e falar as coisas que ela fala, eu tenho... É possível, gente. Alguém precisa ajudar. E aí as pessoas estão matando eles em cima. E não é só nós, mulheres. Tem uma tenista falando assim, gente, eu não sei, eu já reclamei ano passado, tô reclamando nesse. Eu gosto de assistir jogo, tipo, de boa. Ela é tenista, ela tá lá falando, opinando, tá não sei o quê, mas os repórteres, e assim, gente da Austrália, repórter homem da Austrália, tem de Londres, tem não sei o quê, né? Porque em todos os outros Grand Slams, tá lá. A galera vai ver e tá tudo certo.
E aí a Maurício tá começando a ficar brava agora. Sabe assim, o presidente da Federação Francesa tá bravo. Sabe, gente? Ai, de novo, não aguento mais. Não sei. E assim, e ela falou, não, são escolhas que a gente faz. Aí o cara fala, não, prioridades. Não, escolhas. Não, é a segunda vez que você já tá perguntando. Sabe, todo ano vai ser a mesma pergunta. Aí ele fala, ué, se todo ano vocês terem essas escolhas, eu vou fazer as perguntas. A gente tem que perguntar. O papel nosso é fazer as perguntas. É fazer as perguntinhas, velho. E tá uma loucura. E aí perguntaram pro Sinner. Olha, que Deus me dê muita sabedoria agora. Sinner, você tá de sacanagem com a minha cara. Primeiro, vamos ver o que aconteceu com você agora, tá? 3 meses de suspensão pra você voltar em Roma e magicamente jogar Roland Garros. Olha só como estamos jogando junto. E aí o cara pergunta, bom, esse negócio, o cara já pergunta... Cara, você tem que ser muito sem noção pra responder a forma que ele falou. Tipo, gente, tá acontecendo. Se você não está lendo o que tá acontecendo no seu ambiente de trabalho, tá alguma coisa errada. Ele assim, o que você acha dessa disparidade entre homens? Ele, qual disparidade? Não tô entendendo. Ah, Sinner. Aí o cara explica, né? Ele tem a paciência de explicar. Fala assim, mano, você vai meter o louco? Eu vou te explicar. Aí ele fala, então, eu não sei, não sou... Mano, ele tinha a faca e o queijo na mão pra falar o básico. O básico. Ninguém tava pedindo um raciocínio muito longo dele, não. Mas, assim, ele falou, gente, não sou eu que faço, né? Claro que não é você, né, Sinner? Só me faltava ter sido você fazer a programação de Roland Garros. Mas, assim... Não sei, às vezes, como é melhor de 5 sets no masculino, o jogo à noite, se vai um jogo feminino, que é melhor de 3, e vai um jogo, sei lá, não tão bom, 6-0, 6-0, tem que colocar 2 jogos femininos, senão acaba meio que a rodada. Sinner, isso não é problema seu. Sabe assim, tipo, E se for ser... E quando é 3-0? Porque eu tô vendo o Sinner jogar. Os jogos estão durando 1 hora, porque ele tá destruindo todo mundo. Tá 6-1, 6-0, eu nem sei quando... Bom, e aí, não era pra setar? Foi 1 hora de jogo, gente. É ruim, hein? Então não vamos colocar ele no prime time, vamos colocar ele 2 da tarde. E tá tudo vazio. E aí teve um... Olha, gente, segura na minha mão porque a gente tá falando de tênis. E aí tem um técnico que eu sigo, que foi técnico da Serena e é técnico da Naomi, que foi eliminada. Ele é um baita técnico. E aí ele falou, cara, tá muito feio esses assentos vazios. Estão vendidos os assentos, porque você vende por período. E assim, isso não acontece em Wimbledon. Você já viu o Wimbledon vazio? Ele assim, não acontece. Você viu a Australian Open vazio? Mano, tá na Austrália no verão, 70 graus, a galera tá lá, tá ligado? Então assim, tipo, o que está acontecendo? E aí ele falou, eu escutei que o francês... não abre mão do almoço dele, o lunchtime dele, e é mesmo, eles são muito, tipo, da comida, não sei o quê, eles têm horário e tal, não sei o quê. E lá, eu nunca fui lá, mas parece que eles reformaram aquilo e não fizeram catering para quem é VIP, que senta lá embaixo. A pessoa quer comer alguma coisa, ela tem que sair do ginásio, como é que chama aquilo? Quadra gigantesca lá, e tem que andar bastante até o centro de alimentação. E aí a galera fica lá, tem TV, tô vendo o jogo sentadinho, eu assisto lá, daqui a pouco eu volto pro meu assento. E aí a gente vê as primeiras rodadas completamente vazias. E são sempre as meninas. Os meninos começam a jogar agora, né? E agora começa a lutar, porque a galera volta. E aí isso também é justificado pra... Então, assim, gente, tá rolando o caos. O caos. Só digo isso. Tá bom? Então tá bom. Muito obrigada por estarem aqui. Vou ler os comentários. Ai, tive que dar bloco em galera, né? Vou ter que dar bloco em galera agora, já sei. Peraí que eu tenho que achar os comentários. Nossa, eu fiz render esse programa. Eu não acredito! Com essa porcaria na minha orelha que eles estão destruindo o apartamento de baixo. E chegou a hora dos comentários. Chegou a hora. E os Enzos vão à loucura. Terminar esse meu raciocínio assim, ó. A Gabriela não passa frio, pois ela está coberta de razão. Obrigado, gente. Vocês são demais. Vamos para o Spotify. Dois comentários.
Cami Shelley, que é Camila, eu acho. É Cami? Bom, Gabi, você é maravilhosa e muito necessária. Obrigada. Um dos motivos de eu acompanhar o Papo DR é porque vocês não passam pano. Não vou passar. Adoro ver o posicionamento do Guilherme também. Não é à toa, né? Grande abraço, casal, beijo, I love you. Renan Pereira, o caos se instaurou. KKKK. Gabi sempre segurando o rojão com maestria. Joga e joga. Parabéns, Gui, feliz aniversário. Coitado. Chegou acabado lá pra ser de aniversário. 18 Botelho. Por que hoje o volume tá... Não sei, porque tava baixo. Acho que eu tava falando... Acho que era muito cedo. Eu tava muito sóbria. Lidi Caetano. Linda, maravilhosa. Gabi sozinha para o terror dos haters. Tá. Mas fazendo render 35 minutos e no modo pistola, que é ótimo, brigando com tudo. Torcendo pra essa série ser pelo menos 4-1 pra render mais. Deus. 4-2. 4-2, vai. A Thaís Machado, parabéns, Guizão. Clipes do Brunão. Guilherme, a Gabi é demais. Tem que lançar o DR Gossip. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer esse quadro. Pra falar exclusivamente das fofocas do cenário do esporte. Se a notícia do Tips se concretizar, pode tocar a música do velório. Espero muito que ele mude o mindset. Ai, gente, agora você falou que nem Faria Limers. E use o bench. Mentira, você escreveu banco. Demos muita sorte de ter o Brunson, que nos carregou contra Detroit. Isso, mano. E a sorte milagrosa da lesão do Tatum. Mas aí também... Bom, agora sobre a final, o OKC tem que partir para criar conteúdo e ganhar em 7 para valorizar esses mercados menores e aumentar o índice de visibilidade para os dois times. I like it. Guess Fairs. Faltou falar sobre a conspiração. Qual conspiração? Que a NBA não permitiria uma final sem as grandes franquias. Gente, é o que o Guilherme... Eu tô jogando tudo na boca de todo mundo, né? É o seguinte, o problema é que para fazer cesta, o atleta precisa fazer a cesta. Precisa fazer o gol, sabe assim? Precisa fazer o ponto. Não adianta, a gente pode criar várias conspirações e ajudar a não apitar. Às vezes acontece, gente. Mas assim, se não tem a cesta, entendeu? O Lakers tinha que ter colocado a bola dentro da cesta. E aí não dá nem pra tirar o mérito do Minnesota, entendeu? Que jogou muito melhor. Pra meu ódio. Não sei se vocês lembram. Mas assim, jogou infinitamente melhor. Ou sobre o sorteio suspeito. Esse sorteio suspeito, olha, quando a gente for velhinho e alguma coisa sair, gente, eu vou vir aqui e vamos conversar, hein? Mas isso só vai acontecer daqui uns 20 anos. Thiago Bishop. Bom dia, casal. Primeiramente, Gabi, você entregou tudo. Parabéns. Muito obrigado, Thiago. Hoje eu quero deixar uma dúvida que ronda minha mente há um bom tempo e preciso da ajuda dos oráculos do Papo DR para tirá-la de mim. Quem é mais otário? O fã do Neymar, que ainda o defende. O fã do Zion, que ainda espera algo dele. A direção do Knicks, que cogita manter o treinador. Ou um grupo de homens que sobe a montanha para aprender a lavar louça. Olha, nesse aí, a direção do Knicks, eu tiro eles dessas coisinhas aqui, tá? Porque tá tudo bem, é uma escolha de trabalho. Agora, o resto aqui é uma coisa de caráter, tá ligado? E aí, não dá. Não dá. Bom, e Guilherme, parabéns atrasado, mas não. Muito sucesso em tudo, você é fera. Ele é mesmo. Rodrigo Williams. Formiguinhas, Zion e Gobert podiam dar as mãos e sair da NBA. Parabéns pelo episódio, Gabi. Hablou mesmo. PS. Também acho que a final vai ser 4-1 pro Thunder. Ai, gente, podia ser 4-2, né? Bruno Freitas. Ô, de casa, bom dia. Aqui você tá aí? Não. Caramba, 24 horas de viagem. Pelo menos você e o Ari são os mais capacitados para relatar como os jogadores dos Knicks se sentem depois do jogo. Como a população de Oklahoma se manifesta sobre o título da franquia quando foi conquistado em Seattle. Eles consideram ou não? Qual o nível de otimismo deles para essas finais? Se tiver alguma referência ao Chandler, dos Friends, na cidade, nos avise. Abraço. Vai ficar para amanhã isso? Vou ler esse comentário amanhã, Bruno. Beleza? Belezura. Um beijo para vocês. Espero que amanhã o Guilherme esteja aqui. Tá bom? Senão vai ser comigo mesmo de novo. Hoje eu vou estar na festa de abertura da NBA House, às 7h30.
E 9 horas estarei em casa, tá bom? Mentira. Quem for vai lá falar comigo, tá bom? Um beijo pra vocês. E pelo amor de Deus, volta ao basquete. Então tá bom. Beijo, tchau, gente.